Marcos capítulo 10, verso 17. Encontrou aí? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não farás falso testemunho, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, diga comigo: falta-lhe uma coisa. Disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amado Deus, poderoso Pai, o que seríamos de nós sem a tua palavra? O que seria da tua igreja sem a tua palavra? O que seria da nação sem a tua palavra? Pois a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amado Deus, estamos aqui nessa noite para que o Senhor possa mover e falar ao nosso coração. Estivemos aqui de manhã, Pai, ministrando, e como o Senhor falou ao nosso coração, como o Senhor trouxe luz e direção a nossas vidas. Faz isso agora, que a nossa mente seja, como disse o pastor Josué, como ele orou, Pai, que nós sejamos quietos, que nós sejamos sábios em receber a palavra, que nós possamos aplicar isso em nossas vidas, ó Pai. Senhor, é um momento tão pequeno, tão pequeno diante do tempo que nós temos para as outras coisas. Deus, que nós não viemos negligenciar isso que o Senhor tem trago para nós, esse alimento à nossa mesa, Pai. Dá-nos entendimento, dá-nos compreensão, dá-nos um coração aberto e entendido para a Tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: falta-te uma coisa. Foi exatamente isso que Jesus falou para aquele jovem: falta-te uma coisa. Interessante que a Bíblia diz que esse homem faz uma autoanálise de si. Ele diz: desde a adolescência eu estudei a tua palavra, eu conheço os mandamentos. Alguém aqui conhece os 10 mandamentos de cós salteado? Esse jovem conhecia todos os mandamentos, lá do livro de Deuteronômio, irmãos. Ele sabia, era conhecedor da palavra. O problema dele, queridos irmãos, era que ele era apegado, ou tinha um apego àquilo que ele tinha, às suas conquistas, os seus ideais, aquilo que ele sonhava e conquistava para si mesmo. A Bíblia diz que Jesus confrontou justamente no primeiro mandamento, irmãos. Qual que é o primeiro mandamento? Alguém sabe aqui? Mais alto, é o quê? Amar a Deus acima de todas as... Diga comigo: amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, e foi justamente aí que Jesus o pegou. Foi justamente aí que Jesus balançou as suas estruturas, que Jesus mexeu com aquele rapaz. Ele disse: eu conheço todos os mandamentos. E Jesus falou: falta-te uma coisa. Vai lá, vende tudo o que você tem, tudo que você conquistou, aquilo que você levantou 5 da manhã, 4 para conquistar, acordando cedo e dormindo tarde. Vai lá, vende tudo o que você tem e seja piedoso com os pobres. E dê aos pobres, exerça a piedade. Jesus, querido irmão, Deus não quer que ninguém seja pobre. Pelo contrário, Deus é dono do ouro e da prata. Deus tira do ímpio e dá para o justo. Deus é Deus fiel. Deus quer que você tenha a melhor empresa dessa face da terra. Deus quer que você tenha o melhor emprego, o melhor salário, que os seus filhos estudem na melhor escola, que você tenha a melhor faculdade, que os seus filhos estudem na melhor faculdade. Mas Deus não quer que nós amemos isso mais do que a Ele. Deus não quer que nós coloquemos o nosso coração nisso mais do que a Ele.
Deus quer que nós trabalhemos, que nós levantemos cedo, que nós construamos o nosso patrimônio, mas que nós não deixemos de amar a Deus, que nós o amemos de todo o coração. E como é que nós demonstramos que amamos a Deus? Sendo piedoso com as pessoas, sendo piedoso com as pessoas, ajudar o seu próximo. E eu não estou falando aqui de você arrancar o seu dinheiro, não estou dizendo aqui para você vender tudo, eu estou dizendo aqui, irmão, de piedade, de amor, porque quem ama ignora a situação, quem ama não vê defeito, quem ama dá. Amém, irmão? Sem pedir em troca. Falta ali uma coisa: há perdas nas nossas vidas, irmãos, e eu me incluo dentro disso. Quantas perdas ocorrem nas nossas vidas, não por impossibilidade, porque Deus é Deus do impossível. A Bíblia diz que Deus faz do impossível se tornar possível. Não é por falta de impossibilidade, não é por impossibilidade, não é por bloqueios intransponíveis, porque não existe bloqueio. Aonde há uma situação adversa, aonde há um problema, aonde há um abismo, Deus constrói uma ponte. Deus é fiel. Não é por bloqueio. Você não vai ser bloqueado por uma situação adversa, querido irmão, mas é porque nós recusamos de abrir mão de algumas coisas que para nós parece que é importante. O problema está aqui, irmãos. Jesus não queria aquele homem mais pobre, Jesus não queria aquele jovem andando com ele, murmurando, dizendo assim: eu estou contigo, Jesus, mas eu era rico, eu tinha tantas coisas. Aquele homem, querido irmão, aquele jovem, ele recusava, porque achava que o seu dinheiro, que as suas posses, que a sua posição era muito mais importante do que o reino de Deus. Deixa eu te perguntar algo, irmão. O que é mais importante, tudo que você tem, ou Jesus na sua vida? Olha o que Jesus propõe para esse jovem. Olha o que Jesus fala para ele: vai lá, vende tudo que você tem e me segue. Jesus estava dizendo: vende tudo que você tem, tudo que você conquistou, e siga aquele que vai te dar no mínimo 100 vezes mais. Porque é assim que Deus faz. A matemática de Deus nós não conseguimos entender, irmãos. Deus pega 2 peixes e 5 pães e transforma isso, irmão, e multiplica isso, faz 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças, se alimentarem. E a Bíblia diz que ainda sobra 12 cestos cheios de abundância na sua vida. Quando você investe no reino de Deus, Deus vai multiplicar na sua casa, Deus faz multiplicar na sua vida. Então Deus não queria aquele homem mais pobre, pelo contrário, ia ser um mega de um empresário servindo o reino de Deus. Mas uma coisa lhe faltava. O que está faltando aí, irmão? O que está faltando aqui? Porque o problema não é com Deus, é comigo, é com você. O que está faltando para que nós possamos usufruir? Eu tenho uma promessa de Deus no meu coração, eu quero liberar uma palavra profética na sua vida. Você vai nadar de braçada sobre as bênçãos, irmãos, em nome de Jesus. A enfermidade não vai tocar na sua casa, as perdas não vão atingir a sua empresa. Deus vai mover na sua casa de uma forma tão especial que os invejosos vão dizer: quem é esse? Quem é essa pessoa que andava de carro velho, hoje está andando de quê, irmão? De Hilux. Quem é esse que andava de Fusca e hoje está andando de Ferrari? Quem é esse que andava, irmão, puxando uma bicicletinha pobre, hoje é o mega do empresário? Pode aplaudir esse Deus, porque é assim que Deus faz. Mas tudo isso não terá sentido se você não amar a Deus acima de tudo que Deus vai te dar. Tudo isso não tem valor nenhum, irmão, para Deus. Deus não olha de cima e vê quantas posses fulano tem, quantas Ferraris fulano tem, quantos Hilux ele tem, que casa mobiliada ele tem. Olha, a faculdade do filho dele é muito. Não, Deus olha para um coração fiel a ele, um coração que o ama
sem reservas. Ao ponto de Deus falar: pega tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Aleluia, irmão. Ah, querido irmão, você já notou como que a falta faz falta? Alguém aqui já entrou no supermercado, irmão, andou tanto tempo, andou uns 40 quilômetros, chegou no mercado e não tinha nada. Às vezes eu vou trazer um exemplo mais comum que eu trouxe de manhã. Quem é comerciante aqui? Quem tem comércio? Vou pegar você aqui que está mais perto. Alguém já entrou na sua empresa, no seu comércio, procurar algo que você não tinha? Como é que você se sentiu com isso? Mal. Faltava uma coisa ali. E quem sabe esse cliente era um cliente fiel a você, mas faltou algo ali na sua empresa. Você se sentiu o quê? Mal. Faltou alguma coisa para você agradar aquele cliente. Eu vou um pouco. Quem tem carro aqui, irmão? Quem tem carro aqui? Em nome de Jesus, daqui um dia a igreja todinha vai levantar. Nós não vamos ter lugar aqui, irmão. A igreja vai ter que ser derribada e construir por baixo um lugar de colocar os carros, porque em cima nós vamos estar adorando a Deus. Mas você já se pegou na situação que você precisou do step e ele estava furado? E quando a irmã, a esposa, está naquele dia e começa a olhar para você e dizendo: eu não te falei para você ser mais precavido? Quando é que o step faz falta, irmão? Quando o pneu fura e você vai lá e está vazio. O step está vazio. Querido irmãos, é uma situação muito incômoda. Preste atenção, normalmente aquilo que nos faz falta acaba sendo a coisa mais importante. O step pode parecer algo que não tem importância nenhuma, mas quando o pneu fura do seu carro, ele passa a ser a peça mais importante naquele momento. Você pode ter um império, irmãos, mas o dia que você tiver um encontro com Jesus e ele disser assim: te falta uma coisa, a casa cai, irmão. Queridos irmãos, vamos examinar a situação desse jovem rico. A Bíblia diz que ele possuía um currículo invejável. A Bíblia diz que ele conhecia os mandamentos, porém não praticou o primeiro. Porque conhecer não basta. Eu sempre oro aqui antes de pregar dizendo: Senhor, que isso não seja só algo teórico em nossas vidas, que se torne prática. Que a palavra não seja somente um verbo, mas ele se torne vida em nós. Porque assim a palavra terá mais sentido, irmãos. Então esse homem conhecia os 10 mandamentos, porém faltava-lhe uma coisa. E essa pequena coisa que faltava, irmão, pôs tudo de bom que ele possuía a perder. Tudo de bom que ele tinha construído na sua caminhada se perdeu, porque lhe faltava uma coisa. E não estou dizendo, é o que está, o tema da mensagem é exatamente o que Jesus falou aqui no verso 21. Falta-lhe uma coisa. Dá um abraço no seu irmão e diga para ele assim: que não falte nada na sua vida. Amém, irmão? Amém ou não? Nós não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus, porque Cristo é perfeito. Eu quero apontar 3 características que podem faltar na vida de quem deseja vencer e prosperar. Quem deseja vencer aqui, em nome de Jesus, todas as áreas da sua vida, quem deseja ser mais do que vencedor ali? Quem deseja prosperar muito, em nome de Jesus, levante as mãos. Se você não levantar, Deus obedece, Deus entende, mas se você levantar, Deus vai te levantar como homem próspero, mulher próspera, em nome de Jesus. Agora, queridos irmãos, o que falta? Vou trazer 3 pontos, e você, líder de célula, pode até entrar mais fundo aí, trazer vários pontos que faltam, sendo que você fale tudo isso lá na célula em 15 minutos.
Primeira falta é a percepção. Primeira característica, irmãos, é a falta de percepção. Ou ser mais claro, a falta de discernimento. E isso é dom do Espírito, irmãos. Amém, querido? Eu preciso ter discernimento. Aqui no provérbio popular é desconfiômetro. Amém, querido? Diga para o seu irmão, desconfiômetro, irmãos. E muitas das vezes nós não percebemos. Somos tapados, entre aspas, ignorantes. Queridos, a falta de percepção não nos pode afastar, não pode me afastar e nem te afastar da vontade de Deus. Deus tem a sua vontade determinada para cada um de nós, amém ou não? Quando Jesus falou, está consumado, está pronto, você é uma bênção, Deus já construiu, Deus já fez, você está pronto para ser mais do que vencedor. Isso é o propósito, isso é o projeto de Deus. Quando Jesus morreu na cruz e falou, está consumado, pronto, Pai, Ele está pronto. Somos nós que colocamos defeito em nós mesmos. Somos nós que estragamos aquilo que Deus fez. Mas hoje é dia de conserto em nome de Jesus. Hoje é dia de entrar no prumo em nome do Senhor. Se você entender esses princípios, eu tenho plena convicção de que o mover na sua vida será diferente. E o primeiro é falta de percepção. Eu quero trazer o exemplo de um homem chamado Balaão. Quem conhece a história desse homem? Esse falso mestre. Está lá no livro de Números, abra aí por favor. Números capítulo 22. Eu fico imaginando a cena desse homem conversando com uma mula, irmão. Aliás, a mula conversando com ele. Mas eu vou ser rápido, em nome de Jesus. Preste atenção. Capítulo 22 de Números, versículo 21. Diz assim: Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montando em sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele, por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Pronto, fechou. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se, quer dizer, arriou as 4 patas debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e disse a Balaão: que foi que eu te fiz para você bater em mim 3 vezes? Veja só o diálogo, irmão. Estranho, né? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Que dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou eu sua jumenta, irmão, para não dizer seu jumento, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhado a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se o rosto em terra, e o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta
me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria te matado, mas a jumenta eu teria poupado. Imagine, irmão. Verso 34, Balaão disse ao anjo do Senhor: por que não o que, irmão? Nessa versão que eu estou lendo, diz assim: porque não percebi que estava parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Queridos irmãos, está bem claro aqui nessa versão. Eu não percebi. Falta de percepção. Diga para o seu irmão: não deixa a mula falar contigo não, meu irmão. É perigoso isso, querido. Amém, irmãos? Tenha percepção naquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para ser frutífero. Deus te chamou para gerar almas. Deus te chamou para ser líder. Deus te chamou para ser ovelha. Amém, querido irmão? Interessante que Deus chamou multidão. Da multidão Deus chamou ovelhas. Das ovelhas Deus chamou discípulos. Dos discípulos Deus chamou apóstolos. Preste atenção no propósito de Deus. Deus te chamou para ser líder. Deus está na hora de você parar de ser multidão. Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua família. Mas chega. Somente o leite nos deixa fraco. Está na hora de você ir para águas mais profundas. Está na hora de você se alimentar de coisas sólidas. Amém, querido irmão? Amém ou não? Por que às vezes as coisas não estão rompendo? Falta algo aí. Falta percepção. Peça para Deus: Senhor, me dá percepção, me dá discernimento, porque essa situação está se repetindo na minha vida. Uma coisa eu preciso que você entenda: diante da situação, pergunte a Deus o que o Senhor quer me ensinar dentro disso. Não fique questionando a Deus: por que eu estou passando por isso? É diferente, irmão. O que o Senhor quer me ensinar? Esse homem era um falso mestre. Por causa dessas suas falsas profecias, ele era um profeta mercenário. Pagava para ele profetizar o mal. Só que nos oráculos dele, ele ia para um lugar, fazia o sacrifício. Na hora de profetizar o mal, Deus usava a boca dele dizendo: como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoa? Deixa eu dizer algo para você: ninguém vai conseguir te amaldiçoar, irmão. Ninguém. Se você entender isso, quando as palavras de maldição vierem até você, ou forem lançadas até você, elas vão se transformar em bênção na tua vida. Quando as pessoas disserem que você não vai conseguir, você vai conseguir muito mais ainda. Quando as pessoas disserem que você nunca vai casar, você vai casar com um galã. Aleluia. E vai casar com uma... O feminino do galã é o que, irmão? A princesa. Aleluia. Seus olhos vão se encantar. E tem mais: você vai entrar por aqui e vai casar com ela em nome de Jesus. Querido, Deus é fiel. Amém ou não, irmãs que estão solteiras? Amém ou não, irmãos que estão solteiros? Deus é fiel. Eu não sou o santo fulano de tal não, mas eu gosto de ver casamento, irmão. E aquele do bispo nos inspirou, né, pastor? Tremendo. 25 anos, eu quero casar com 25 anos de casado também, de novo, com a mesma mulher. Aleluia. Com a pastora Maria José e o Gabrielzinho pulando aí, levando as flores, derribando tudo em nome de Jesus. Vai ser bom demais. Tenha percepção, irmãos. Deus não te fez para sofrer. Deus não te tirou lá do mundo para você ser um servo que vai sofrer. Olha, irmão, ser crente não é padecer. Ser crente é viver em abundância, diz a palavra do Senhor.
Ser crente é orgulho de ser filho de Deus. Aleluia. Ser crente é sair do estado de criatura e se tornar filho de Deus. Como isso é lindo, irmão. Como isso é gostoso. Então aquele homem, por amor ao dinheiro, ele impediu que a vontade de Deus fosse revelada ao povo. Deus queria trazer uma profecia, uma palavra ao povo de Judá, ao povo israelita. O povo estava se misturando com as moabitas, os homens casando com mulheres mundanas, fazendo, como disse a pastora Deusrita, minha mãe aqui, estavam fazendo coisas horríveis. O profeta Balaão foi chamado para dizer, para alertar o povo, como Jonas foi chamado para Nínive. Mas o que esse homem fez, a falta de discernimento, isso é grave, irmãos. Se você olhar no verso 25, no capítulo 25, verso 9, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000 pessoas. Sabe por que essas pessoas morreram? Eles se misturaram, eles desobedeceram a ordem de Deus. Sabe quem foi o causador de tudo isso? Balaão. Desviou-se do propósito, desviou-se daquilo que Deus tinha trago ele, e por causa da sua falta de percepção, morreram 24.000 israelitas. Diga misericórdia. Levanta a sua mão e diga: meu Deus, tem misericórdia. Porque eu não vou ter falta de percepção. Diga: eu vou ter discernimento na minha casa, eu vou ter discernimento na minha rua, eu vou ter discernimento lá na célula. Ninguém vai morrer por minha causa, em nome de Jesus. Isso é sério, irmão. Querido, Balaão foi um profeta que acreditava em Deus. Se você vê aqui, suas primeiras profecias foram importantes para determinar o caminho do povo de Deus. Porém, a falta de discernimento dele quanto ao que Deus queria desviou o povo ao erro e ao pecado. Muitos problemas, preste atenção aqui, irmão. Muitos problemas que acontecem no mundo, na nossa casa, até mesmo na igreja, poderiam ser evitados se buscássemos com mais intensidade o discernimento. Fale pouco, ouça mais de Deus e procure discernimento do Senhor. Não saia aí atirando para qualquer lado, não saia esmurrando o vento, como disse Paulo. Tenha propósito, tenha alvo, tenha discernimento. Que não falte em nossas vidas discernimento, amém, irmão? Amém, querido? Põe a mão no seu coração e diga: que não falte na minha vida discernimento do que Deus espera de mim. Amém? Amém ou não? Segunda característica é a falta de seriedade com relação aos dons que Deus nos concede para vencer o valente. Falta de seriedade, irmãos, no que diz relação àquilo que Deus nos deu. Falta de seriedade no dom que Deus te deu. E nós temos um exemplo disso, Sansão. A palavra de Deus, abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 16. Fala de Sansão. Quem assistiu a minissérie, que agora está passando a de José, naquela emissora, que eu não vou dizer para não dar mídia, porque nós estamos sendo filmados. Se alguém quiser, tem que investir na rede Luz para os Povos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Juízes capítulo 16. Sansão foi um homem que não levou a sério o que Deus tinha dado a ele. O que Deus deu para Sansão, irmão?
Hã? Por acaso alguém sabe qual foi a dimensão do pecado de Sansão? Hein? Não, mas isso é só uma brincadeirinha, viu? A dimensão do pecado de Sansão, preste atenção, ó. Dali, lá. Você entendeu? Olha a dimensão do pecado de Sansão. Dali, lá. Aprendi com o pastor Josué. Aliás, pastor José, não, perdão, pastor Gideão, irmão. Pastor Gideão perguntou qual foi o fruto, né? Qual foi o fruto que fez Adão pecar. E ele disse que foi o coco, né? Porque Adão tomou e comeu. A única fruta que existe que se toma e come é o coco. Coisas do pastor Gideão. Aleluia. Ainda bem que ele não está aqui. Irmão, depois você deleta, não mostre isso para ele. Juízes, capítulo 16, verso 6, diz assim: disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força. Como você pode ser amarrado e subjugado? Verso 7. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Olha o que diz o verso 11. Ele disse: se me amarrares firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Verso 17. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça. Disse ele: pois sou narizeu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Veja que Sansão começa a brincar com coisa séria. Como diz o provérbio popular: brincou com fogo, acabou se queimando. E foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Brincou com aquilo que Deus tinha lhe dado. Para que Deus deu força para esse homem, irmão? Para vencer os adversários que vinham oprimindo a sua nação. Deus deu força, Deus deu graça, mas ele começou a brincar com isso. Não deu atenção à sua mãe, não deu atenção ao seu pai, não deu atenção ao seu líder. Começou a dizer: não, tem nada a ver. Como diz uma música por aí, tem nada a ver. Como é que é a música, irmão? Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. É isso mesmo, irmão. Pastor, tem nada a ver. Pastor, tem nada a ver. Tem a ver sim, irmão. Deus nos deu unção, amém, querido irmãos? Amém ou não? Deus te deu dons. Deus te deu ministérios fortes. Talvez para você é tão pequeno. Talvez você nunca subiu aqui em cima e pregou. Talvez você nunca subiu aqui em cima e teve a chance de pregar. Isso aqui é importante, irmão. É. Mas você tem uma função super importante dentro desse ministério. As suas orações, a sua intercessão. Lembro de uma historinha, de uma literatura que eu li, de um pastor que quando chegou no céu, alguns irmãos até conhecem. Chegou no céu um pastor super usado por Deus na cura, na libertação. Era um homem usado por Deus, aonde ele pregava o chão estremecia, milagres aconteciam. E existia uma irmã na igreja que chegava sempre atrasada, sentava no mesmo lugar, uma senhora de idade. E quando ele chega no céu, ele vê que a coroa daquela irmã tem muito mais pedras do que a dele. E ele fica intrigado com aquilo e pergunta: por quê? Por que ela tem mais pedras na sua coroa do que na minha? E o anjo lhe respondeu: sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus te usava naqueles ministérios fortes,
ela era a base da oração que te sustentava. Todas as vezes que você pregava, ela estava de joelho orando por você. Ela estava clamando para Deus te usar, para Deus usar a sua boca, para Deus fazer que os milagres acontecessem através de você. E isso serve muito bem aqui, irmãos. E sabe, você é simplesmente, ou aparentemente, uma pessoa muito simples na igreja, que nunca teve oportunidade nenhuma de subir aqui em cima. Lembre-se, Deus está te vendo. Deus está olhando para você. O seu dom é importante para essa igreja. Sabe por que essa igreja está crescendo e vai crescer muito mais? É por causa da sua vida. É por causa das suas orações. Amém, irmão? Misericórdia dos pastores que sobem aqui. Se não fosse por vocês, nós íamos pregar para quem? Para a cadeira? Hein? Misericórdia. Então, querido, não despreze aquilo que Deus te deu. Se você não sabe falar com eloquência, se você não sabe pregar ainda, isso eu digo ainda, porque se uma mula falou, me perdão, não quero aqui fazer nenhuma comparação, por que tu não vai falar? Hein? Amém, querido irmão? Irmão, eu tinha o maior problema com psicólogo. Tem algum psicólogo aqui ou psicóloga? Tem? Levanta a mão aí. Tem não, então posso falar à vontade. Deleta isso também, irmão. Estou de olho em você. Tinha o maior problema com psicólogo, irmão. Tinha. Tanto é que eu apelei para um pé de mangueira. Fui falar com um pé de mangueira, mas ele não me respondia nada. A única coisa que acontecia é cair numa manga, e aqui e acolá caía uma. Ainda bem que não caiu nada na minha cabeça. Querido, quantas vezes lá naquela badia de Goiás, perto daquele lixão do Césio, é onde era a chácara do seminário, eu entrava dentro da chácara, lá por debaixo daqueles pés de manga, e chorava, e dizia: meu Deus, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Um dia eu fui convidado para pregar na igreja, não vou falar o nome também, se quiser tem que falar com a Luz para os Povos, tem que ter cachê, em nome de Jesus. Fui pregar, irmão, muito eufórico, muito abençoado, me deram o culto de meio-dia. Opa, Deus, obrigado, Senhor, primeira oportunidade nessa igreja. Fui pregar, irmão, tinha um casal, meio-dia, e eu preguei com muita graça de Deus. O Senhor me deu muita unção naquele dia, e eu preguei, e eu falei. Depois eu orei com eles. Para a honra e glória do Senhor, são os maiores empresários no ramo de hortelaria em Caldas Novas, irmãos. Aquele casal quebrado que estava ali, aquele casal que ninguém dava nada, nem para eles, nem para o pastor que estava ali. Mas Deus fez milagres. Deus vai fazer milagres na sua casa, irmãos. Deus vai fazer milagre lá na célula que você está dirigindo, porque Deus investiu em você e Deus acredita em você. Não menospreze os dons que Deus te deu. Não leve isso com brincadeira. Isso é sério. Fazer a obra de Deus é algo sério, irmão. Fazer a obra de Deus não se pode fazer de maneira relaxadamente, como fez Sansão. Isso custou a vida dele. Sansão não tratou com seriedade o dom que recebera de Deus. Deus te deu unção. Deus te tirou de trás das malhadas. Deus derramou um óleo na sua cabeça. E se não derramou ainda, vai derramar, porque esse é o propósito de Deus. Mas não leve isso com brincadeira. Falta de seriedade é menosprezar o que nós recebemos. Nem todos têm a força de Sansão. Nem todos têm a sabedoria de Salomão. Nem todos têm a graça de Davi. Mesmo que esse dom seja o menor de todos, irmãos, se usado como Deus determinou, não haverá valente para nos vencer. Não existe adversidade, não existe valente, não existe gigante que nos vença. Deus usou Davi, irmão, um pastorzinho de ovelha, para vencer um gigante que afrontava um exército inteiro.
Sabe por quê? Porque Davi valorizou a unção do profeta Samuel sobre a sua cabeça. Não menosprezou. Sabia que aquilo tinha valor. Sabia que o que ele carregava no muque, na hora dele jogar aquelas pedras, não era dele, vinha de Deus. Quando você entrar naquele hospital, quando você entrar naquele presídio, quando você orar com seu vizinho e ele for curado, e ele for liberto, e ele for restaurado, não vem de você, é dom de Deus, é graça do Senhor. Deus não nos concede salvação, Deus nos concede salvação, irmão, é pelo dom da graça. O que Deus te deu não é porque você é bonitinho não, irmão. Não é porque você é ajeitadinho não, é porque Deus é Deus de graça. Abra sua Bíblia em Efésios, e aqui eu quero usar essa Bíblia aqui. Efésios capítulo 2. Aleluia. Efésios capítulo 2. Abra aí, por favor. Aleluia. Segura aí, irmão, porque o negócio está ficando bom agora. Efésios capítulo 2, verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas, aleluia, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, irmão, nos séculos vindouros, nos séculos atuais, nos que vão vir ainda, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Amém, irmão? Veja como Paulo leva isso a sério. Pela graça. Então, querido, não menospreze. Não menospreze. O que lhe falta às vezes é seriedade naquilo que Deus colocou nas suas mãos. O que lhe falta é seriedade naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas em nome de Jesus, isso vai mudar na sua vida. Quem não trata com seriedade a sua salvação, corre o risco de ser derrotado. Falei de manhã sobre direitos. Peguei o gancho do Dia Internacional da Mulher, um direito conquistado pela mulher. Isso é interessante, isso é importante. E não vou dizer por que isso aconteceu, foi marcado no dia 8. Mas todos nós buscamos direitos. O maior direito do homem está na Constituinte, é o direito à vida. Mas muitas das vezes, irmãos, nós temos menosprezado o direito da salvação. O maior direito nosso é ser salvo. O maior direito do homem é ser salvo, queridos irmãos.
Não se engane. Sim, você tem que lutar pelos seus direitos, como empregado, como patrão. Mas o maior direito do homem, guarde isso, é o direito da salvação conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E Ele nos deu de graça. De graça. Não precisa vender nada. Precisa nada, irmão. O que Deus quer é que tratemos isso com seriedade. É que tratemos isso com seriedade. Não se iluda. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele só sabe matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida em abundância, vida eterna, vida em graça. Não importa o que você está passando, busque vida eterna. Busque a vida eterna. Tem pessoas que dizem: salvo uma vez, pastor, salvo para sempre. Opa! Cuidado com isso. Nós não pregamos predestinação. Paulo disse, querido irmão, quem está em pé, cuide para que não caia. Cuidado. O que você tem de graça não foi comprado em um botequim, foi conquistado na cruz, um preço de sangue. Salvação. Leve a sério o que Deus te deu. Não negocie. Não faça como Esaú, por um prato de comida, por um cansaço, entre aspas, exagerado. Deixa de vir à igreja, deixa de buscar. Começou a ler a Bíblia, conseguiu vencer janeiro, lá no plano de leitura, mas entrou fevereiro, está tudo bagunçado. Não conseguiu nada ainda. Começa hoje. Dê uma rasteira no diabo. Deus está te chamando para algo muito maior do que você está vivendo, meu irmão. Muito maior. É muito maior o plano de Deus para a sua vida e para a sua casa. Amém, querido? Por último, terceira falta de persistência. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Falta de persistência reduz a possibilidade da vitória. Diga para o seu irmão que está do seu lado: a falta de persistência, meu irmão, reduz a possibilidade de vitória. Olha para ele como um guerreiro e diz: tu quer ser vencedor? Tu quer ter vitória em tudo na sua vida? Então diga para ele: seja persistente. Amém, querido? Diga: não desista. Não desista da sua família. Não desista do seu filho. Não desista do seu cônjuge. Não desista da sua cidade, da sua rua, do seu vizinho. Diga: não desista da sua célula. Não desista. Amém, querido irmão? Diga: seja persistente, porque Deus certamente te dará vitórias. Em um exemplo, abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, irmãos. Tenho 7 minutos para encerrar esse ponto. 2 Reis, capítulo 13. Todos conhecem também esse texto. Aleluia. 2 Reis, capítulo 13, verso 18. Posso ler? Posso ler ou não? Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou quantas vezes? 3 vezes e parou. Verso 19. O homem de Deus ficou o que, irmão? Ficou alegrinho, né? Ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes no mínimo. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes.
Depois você estuda mais sobre isso aqui, você vai ver o atrapalho que isso aconteceu no povo de Israel. Mas, aqui, irmão, a ordem de Eliseu foi o quê? Atira flechas. Tem aqui quantas vezes ele tinha que atirar? Antes dele fazer a besteira, irmão, tinha? Não. Apesar que Deus, Ele é tão específico nas suas revelações, que Ele traz metros, comprimento, largura. Mas aqui Deus usou a boca do profeta e simplesmente disse: atira flechas. Quem determinou tanto foi o rei. Foi ele quem determinou tanto. Somente 3 vezes. Falta de persistência. E o seu inimigo não foi totalmente derrotado. Foi uma pedra de tropeço na vida do povo, por causa dessa atitude má, por causa dessa desistência, por causa disso de pegar as coisas no meio do caminho, engavetar, por não persistir na oração. Graças a Deus minha mãe está aqui. Por 7 anos ela insistiu com Deus para me salvar, porque eu dizia, batia no peito: nunca vou ser crente. A senhora pode desistir disso. Mas ela persistiu, expulsou o demônio de mim, me lambuzou com óleo dormindo. Não sei o mais, depois você pergunta o que ela fez mais. Mas eu estou aqui, irmão, para a honra e glória do meu Deus. Só tem uma coisa que eu me arrependo: não ter convertido antes e ter apanhado muitas vezes. Queridos, a ordem de Eliseu, a ordem do profeta, mesmo à beira da morte, atira flechas. Seja persistente. O rei tinha que fazer, irmão, como o valente Eleazar, um valente de Davi. Lá no livro de 2 Samuel 23 diz que esse valente atirou tantas flechas que os seus braços ficaram presos no arco. Ficaram presos, acabou as flechas. Enquanto tinha força, enquanto tinha arma, enquanto tinha argumento, enquanto tinha força para orar, ele estava lá, clamando, porque flechas são alvos de oração. Flechas são alvos que sobem e atingem o alvo. Ore. Quem sabe você não é bom de pontaria, continue orando. Um dia você vai ficar pé em vencer gigantes, como Davi ficou. Amém, irmãos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que você converte, os gigantes desaparecem? Diga para o seu irmão: tem uma boa notícia para você, irmão. Eles ficam maiores, eles ficam mais fortes, mas eles vão cair mais rápido ainda. Aleluia. Lembra daquele ditado? Quanto maior será a queda. Aleluia. Não importa atirar até que o ar fique preso nas mãos. A grande falta que falta no coração do homem, do povo de Deus, é a falta de perseverança, é a falta de lutar até o fim. Quantos aqui tem na sua família alguém que não é convertido ainda? Levante a mão. Meu Deus, levanta a mão, irmão. Não vou contar não. Baixa a mão. Quantos aqui tem lá aquele ser humano que tem um coração de pedra, que é uma carninha de pescoço, irmão, que você já deu vontade de jogar a toalha, já deu vontade de desistir, e quem sabe já falou: não tem jeito, meu Deus. Quantas? Deixa eu dizer algo para você: esses são os melhores. É esse que Deus, é esse que está na agulha, esse é tubarão, aleluia. E quando o anzol entrar, vai no rim.
igual veio no meu. Ele vai vir arrastado pelo rim. Mas vem, porque nós estamos orando. Sua família vai entrar por aquelas portas. Seu esposo vai entrar por aquelas portas. Seus filhos vão entrar por aquelas portas. No dia que você menos esperar. Aleluia. Glória a Deus. Mas continue atirando flechas. Continue atirando flechas. Continue orando, perseverando. Lute até ele converter. No dia que ele vier aqui, levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus, aleluia, vai ser uma alegria tremenda. Mas não para aí. Não acaba aqui. Porque ele não vai morrer, irmão. Aí você vai continuar orando para ele batizar nas águas, para ele vir aqui e mergulhar nas águas, aleluia. E quando ele mergulhar nas águas, não para aqui, porque ele não vai morrer ainda. Você tem que encaminhar para a escola de líder, para o encontro. Ele foi para o encontro, será cheio de Deus, será cheio do poder de Deus, vai cair não sei quantas vezes naquele lugar, vai voltar aqui pulando. Aí você vai dizer: meu Deus, que bom, mas não para aí, continue orando. Aí ele vai para a escola de líderes, e você, que maravilha, já está estudando a Bíblia, que bom, posso parar? Não para aí não, continue orando, porque ele vai ser um pastor. E depois que ele se tornar um pastor, ah, meu Deus, obrigado. Pergunta se a minha mãe tem parado de orar por nós, irmãos. Nós somos mais de 9, não, são só 9 filhos. Ô, pastor. Somos aí uns 7 pastores, 8 pastores na família. Pergunta se ela parou de orar por nós, irmão. Toda vez que eu chego do serviço, eu olho para ela, ela está lá com a Bíblia, chorando, irmão. E o meu coração se alegra: meu Deus, obrigado, porque ela está orando por mim também. Eu tenho certeza que estou aí nesse clamor. Parou de orar? Não. Querido, sabe quando é que você vai parar de orar? Quando você morrer, porque no céu ninguém ora. É lá que você não vai precisar mais atirar flechas. Nunca diga que está cansado para o Senhor. Nunca diga que está cansado para o reino de Deus. Não faça essa barbárie, irmão. Não abra sua boca para falar tamanha situação adversa. Diga sempre: Senhor, eis-me aqui, só o bagaço da cana, mas estou aqui, Senhor. Só o bagaço, mas estou aqui, usa-me, Senhor. E Deus vai usar o bagaço e você vai transformar numa cana de novo, irmão. Quanto mais quebrado, aí que está bom para Deus usar. Quando você estiver lá na sua eloquência, como o bambu, de um lado e para o outro, está só embelezando. Não é aí. Quando o machado descer na raiz e o bambu for cortado no meio, e esse bambu se tornar em 2 canaletas e começar a mover na vida das pessoas, e começar a ser transferência na vida das pessoas, e começar a ser um líder de célula e abençoar vidas, aí Deus começa a te usar. Você está entendendo isso, irmão? Amém ou não? Persistência. Persista, irmão. Em nome de pastor, não tenho nenhum discípulo. Fica tranquilo, vai vir muitos. Descansa, né, pastor Josué? Fica tranquilo, relaxa, vai pescar, porque um dia vai ter muito. Aí, irmão, não tem mais jeito não tem como pescar mais não. Aí, querido, é só com ele e a coisa vai mover. Então, por enquanto, irmão, fica tranquilo, vai vir na hora certa. Deus é fiel. Deus nunca falhou com essa igreja. Como é que vai falhar agora, irmãos? Bispo Timóteo, irmão, está indo já rompendo fronteiras. Você consegue ver isso no mundo espiritual, né, pastor José? Vai ser uma nova filha, aquela igreja de Caraguatatuba. Eu ensaiei, irmão, a semana inteira eu falar esse nome. Mais uma filha que a sua oferta e o seu dízimo está gerando. Sabia disso? E ela vai estar debaixo da cobertura da igreja Luz para os Povos da Vila Pedroso. Veja a responsabilidade. Dá um abraço nessa mãezona que está do seu lado. Mãe, igreja mãe, viu, irmão? Igreja mãe. Pode abraçar um homem e dizer: tu é uma igreja mãe. Aleluia. Amém, irmão? Sabe por quê? Porque nós somos persistentes. Uma das coisas, uma característica forte da igreja Luz para os Povos é persistir, não desistir. Aleluia,
Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão, vamos tentar outra vez, irmão? Fala para ele, vamos tentar de novo. Mais uma vez, vamos tentar de novo, irmão? Vamos de novo? Vamos de novo? Diga para ele, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Aquele coração vai se transformar em carne, vai converter e o milagre vai acontecer. Amém? Amém ou não? Igreja que não desiste da sua herança, fica de pé em nome de Jesus.